Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional do arquiteto pode assumir. Ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com o João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto e da arquitetura. Como nós tínhamos essa relação com o desenho também, e é por isso que estes cadernos, há uma diferença substancial dos meus cadernos no primeiro ano, que já eram assim, mas que depois aqui ganham este lado de experimentação e muito mais rigoroso estamos a falar deste primeiro, não é? Uma coisa é aqueles quase desenhos de observação inicial que andamos aqui, mas este caderno, metodologicamente, ele está organizado desde o primeiro desenho de aproximação ao sítio, não é? Até ao detalhe dos espaços interiores. Eu estava a dizer porque eu, quando olhei para este caderno, acabei por reviver, inclusivamente, estar a tirar as medidas das mesas de bilhar. Foi muito bonito ter encontrado, de repente, a propósito desta conversa hoje, estes cadernos. Ruth Carlos, professora auxiliar na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, fala-nos da sua experiência como aluna de João Álvaro Rocha na disciplina de projeto, no segundo ano, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Ruth indica-nos os caminhos do que pode ser ensinar e aprender arquitetura no indissociável duplo papel de ex-aluna e atual professora. Neste episódio, Ruth Carlos relembra e recompõe as suas memórias do passado enquanto estudante de arquitetura, ao mesmo tempo que clarifica aquelas influências na sua atividade como professora. Empresta realidades a frases batidas como a relação com o sítio, estudar o lugar, o percurso, o muro, o processo, o método, que ela própria nem se lembrava estarem tão objetivamente escritas nos programas dos exercícios da época. Reinterpreta afirmações do João, que desconhecia sobre o seu trabalho, à luz de objetivos pedagógicos, e apercebe-se agora da consolidação daquele discurso que era representativo da cultura arquitetónica que se vivia na escola. Na preparação e realização desta entrevista, contámos com a preciosa colaboração dos alunos do 12º ano de Artes da Escola Secundária da Maia, a quem queremos deixar aqui registado o nosso reconhecido agradecimento. Ser arquiteto é... ser professor. Está aqui. Está aí o teu ano. Os horários novos, exatamente. Estes horários, na verdade, não mudaram nada. São quase iguais aos que eu tenho agora enquanto docente. Exato. Tipo, vocês tinham desenho, eu quis ver desenho e ciências da construção, que era uma cadeira de construção prática. Mas, estamos a falar do segundo ano, é verdade. Do ano. Exatamente. E história da arquitetura teórica e prática e geografia teórica. Exato. Além da cadeira de projeto, evidentemente. É verdade, é verdade. Para aí várias manhãs, imagino. Projeto já não me lembro, mas é praticamente, na altura dava 12 horas, é 4, exatamente 12. Então, quando te calhou o João Rocha a dar aula, tu fazias alguma noção, porque já era o terceiro ano que não, dava aulas? Era o terceiro? Que ele dava aulas na FAO. Não sabia. Então não é aquela coisa, que vou nem que mal, não sei. Não fazia a mínima ideia. Não, eu apanhei no primeiro ano o José Bernardo Távora e depois no segundo ano o João Álvaro Rocha, mas na verdade para mim era um desconhecido. Eu acho que nós já somos fruto, não é? Eventualmente eu acho que se calhar depois começou-se a escrever muito e a dar muito valor a esta questão do sítio, mas eu já do primeiro ano esta relação com o sítio era não digo quase uma imposição, mas era um modo de fazer. Não é? Irmos ao lugar, estarmos permanentemente no lugar, estudar as condicionantes do território que nos era dado e extrair delas a narrativa, a construção da ideia que sustenta o projeto, eu acho que era... Não sei, eu aprendi a fazer arquitetura assim. É uma aprendizagem que eu transporto até hoje, não é? Comigo. Não sei se por também ter sido depois a seguir muitos anos docente de projeto do primeiro ano, a questão do processo, a questão desta construção da narrativa projetual é para mim talvez a maior aprendizagem enquanto estudante de FAUP. A maneira metodológica de organizar o processo também nos permite ler o projeto, perceber as nuances, as nossas inquietações, as nossas dúvidas,
as nossas certezas, como é que vamos ganhando essa convicção que falava. Eu não me recordava, eu recordava-me da importância do processo, e dado ao processo no abstrato, não me recordava que estivesse tão explícito o valor processual. O João também tinha esta coisa de repente nos levar até ao detalhe construtivo. E, portanto, eu agora, olhando para este caderno ontem à noite, dizia, afinal não estava a exigir muito aos meus alunos, quando de repente também olho para aqui e eles nos exigiam este rigor de estarmos a aferir de repente não só a espacialidade do próprio projeto, mas o detalhe de estarmos tão específicos como... Sim, mas eu inclusivamente tinha aqui desenhos a perceber, portanto tive que ir jogar bilhar e andar a tirar medidas para saber o espaçamento do que é cada uma dos tacos, do tamanho entre mesas, do espaçamento para colocar as peças dos tacos na parede, não é? Dimensionamento das bolas, dimensionamento de cada uma das mesas de bilhar, a diferença entre o snooker e o bilhar, e acaba por estar aqui tudo apontado, não é? Que tem muita graça, embora tivéssemos a maquete para podermos também apresentar essas 3 dimensões, mas acabámos por estar permanentemente a aferir isso. Agora o projeto faz o que está aqui, a relação entre a regra e a exceção, que eu acho que o João também usava muito estas lógicas de o que é regra, o que é a sistematização, o que é esta depuração volumétrica entre uns volumes e os outros. Qual era a frequência com que falavas com o João durante uma vez por semana, 2, 3, não tens? Eu imagino que tenha que ser provavelmente uma vez por semana. A conversa gira em torno de documentos trazidos pela Ruth Carlos e de outros encontrados no arquivo de João Álvaro Rocha. A Ruth trouxe os seus cadernos de projeto do 2º ano que os alunos eram incentivados a fazer. No arquivo foram encontrados documentos gerais do ano 1992-93, como os horários, a constituição das turmas, a indicação do corpo docente e os programas dos exercícios. Mas também foram descobertos documentos elaborados pelo João, como os esquemas dos projetos de cada aluno desenhados à mão e os respectivos textos explicativos da sua avaliação de cada trabalho, que por vezes incluíam citações de arquitetos de referência. Todos são motivos de conversa nesta entrevista. Chegamos aqui aos esquemas que o João fazia dos vossos trabalhos. Que emoção! Isto é que eu nunca vi mesmo. Neste documento sobre o teu trabalho, o João afirma que o texto explica melhor o projeto do que o desenho, construindo-se como um primeiro esquiço e, como tal, o texto pode servir de instrumento de aferição do projeto. E eu lembro das discussões com o João aqui no edifício, particularmente neste edifício da biblioteca, porque eu queria um volume aqui muito baixo, mas eu vinha com estes 2 topos à face da rua. E, inclusivamente, uma vez tivemos uma conversa em que o João me explica que era muito mais interessante que houvesse esta exceção, que não fosse o mesmo ritmo e os 2 volumes a virem à face da rua, que era muito bonito esta ligação entre corpos que não era perceptível da rua, porque era só simplesmente elevada, portanto parecia um muro, mas que devia haver uma hierarquia entre estes 2 volumes. E, portanto, acabou por ser uma espécie de volumes interconectados. E isso eu lembro-me claramente, aliás, encontrei depois até, são dos poucos esquiços que eu tenho nos cadernos do João, em que ele de repente me explica no esquiço porque é que não fazia sentido estes 2 volumes estarem à face, não é, face àquele, e que isto era muito interessante do ponto de vista das suas relações, mas eu tinha que claramente resolver as entradas ao quarteirão e a maneira como criar as exceções entre cada um deles. E, portanto, eventualmente desfazendo e criando uma hierarquia entre a entrada do volume que dava continuidade à biblioteca e separando o auditório, e depois este acabou por ser quase um pouco o gesto que eu acabei por adotar na continuidade do desenvolvimento do projeto. E, na verdade, foi quase... E ele explicou-me isto, provavelmente, com uma referência aqui, que eu não sei se era uma casa da Lucisa. Agora, eu lembro-me daqui, tenho uma vaga memória da casa...
mas não sei, já não me lembro. Houve um concurso em 92 que era da Bauhaus para alunos, que o João nos convenceu a fazer, a mim, ao Duarte, ali um grupo, que nós fomos trabalhar às noites para o escritório do João, com o gigante, que era ali na Sé, na altura. E portanto, aí eu lembrava, aí via um bocadinho e assistia muitas das discussões que às vezes, porque ele estava a desenvolver o laboratório, não é? De veterinária. Sim, exatamente. E eu lembro-me da discussão do edifício Pente, não é? Dessas relações pendulares a partir daquele corredor. Foi muito curioso para mim agora, de repente, ver esta avaliação e ter a noção e a percepção de que, de repente, a crítica do João foi com um conjunto de textos, não é? De colagem de textos, que ao fim e ao cabo se adequam ao trabalho, mas era um pretexto para quase dar uma aula para os alunos. Portanto, havia um bocadinho para os outros alunos também, não é? Portanto, usas aquele trabalho de referência para que eles aprendam mais sobre um bocadinho do ponto de vista processual e com base em citações que, na verdade, portanto, eu recordo-me, muitas vezes eu dizia, desta erudição quase do discurso, não é? Que às vezes me ficava a dizer, que nem te falam tão bem. Também uma aula famosa que não sei se tu tiveste, mas que muita gente fala, que o João terá dado sobre o Barragán. Eu lembro-me de uma aula, não sabia que tinha sido o João, mas lembro-me particularmente de uma aula e que deve ter sido quando nós ficámos a conhecer o Barragán, porque na verdade o primeiro ano era muito mais estas referências e a relação toda CISA era muito presente. Souto Moura começava a despontar também com o tempo, com a Casa das Artes, que era aquela referência também, em que todos íamos ver. Agora Barragán era um desconhecido, até porque a parte italiana era muito presente na escola, não é? E eu lembro-me particularmente dessa referência, até pelas cores, por tudo o que de repente era contrastante face à aproximação. Que uma aproximação, do ponto de vista processual, é muito semelhante, muito enraizada no contexto, não é? No manuscrito de uma aula teórica que terá sido dada no ano da RUT, o João escreve que esta está organizada em 2 partes. Uma introdução, feita através da leitura de alguns textos de temas que considera cruciais no projeto, e uma segunda parte, que consiste na apresentação de 2 casas da sua autoria, atualmente designadas como Casas da Várzea 1 e 2, destacando que é o mesmo terreno e o mesmo programa, mas os projetos são diferentes. Os textos de introdução são trechos descritos de Cisa, Gregotti, Kahn, Távora, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Italo Calvino e Alejandro de la Sota. Este documento leva a Ruth a refletir sobre a forma como foram e são transmitidos os conhecimentos em arquitetura, antes pelo João e agora por ela. A questão do muro, a questão do percurso, a questão das relações espaciais ou interespaciais, esta forma de nos aproximarmos ao projeto, quer dizer, ao lugar primeiro e à maneira como depois a própria arquitetura nos remete para as relações entre o edifício e o lugar, é um discurso que eu reconheço naquela escola toda. Uns mais, uns menos, mas reconheço na forma com que nos foi apresentado a maneira de fazer, a maneira de nos aproximarmos, a maneira metodologicamente de nos aproximarmos a uma ideia de como projetar. E que muitos deles, com a obra construída, acabavam por também usar a própria obra para não só interiorizar este discurso, mas o conseguir transmitir numa relação de proximidade que, na verdade, nos fazia também incutir essa forma de ver. E que eu acho que, na verdade, ainda é aquilo que nós um pouco fazemos, pode depois mudar completamente do ponto de vista formal, não ter nada a ver. Mas a forma de nos aproximarmos, aquilo que chamávamos a relação com o sítio, que é uma coisa que se banalizou e que dá aso a muito, tem a ver com este encadeamento quase processual
de fazermos passar essa experiência, não é? Eu acho que há questões que pensamos quase que são intuitivas, mas que nos foram incutidas e que passam a ser quase parte de nós, que imaginamos como parte de nós, mas que na verdade foram... Alguém lá plantou. É verdade, são sementes que foram plantadas e que depois depois cresceram. E isso é muito bonito, é muito bonito mesmo. O João aqui dizia que a verdadeira aprendizagem em arquitetura só acontece quando se experimenta, quando compreendemos os erros e se verificam os passos e os caminhos que se percorreu. E depois fala da questão do papel em branco, tanto pode ser um mundo de possibilidades como pode ser a impossibilidade absoluta. Verdadeiramente difícil é traçar o primeiro risco e, portanto, esta necessidade de estar permanentemente a avançar. E aquilo que mais interessa num projeto não é a sua qualidade, que eu isto digo muitas vezes e agora de repente digo... Que engraçado, eu já tinha ouvido isto, mas diz, não é a sua qualidade de bonito ou feio, de bem ou mal composto, mas antes o discurso que o suporta, a ideia que o constrói, a leitura que propõe a partir daquilo que é o conjunto de circunstâncias sobre as quais atua. E isso eu acho que aplico até hoje. O próximo episódio de Ser Arquiteto é Ser Cidadão. Quem será a pessoa entrevistada? Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação Pró Arquitetura João Álvaro Rocha.